Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, uma boa noite. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Nós agradecemos as famílias reunidas na noite de hoje para a participação nesta live. Louvamos o nome do Senhor por esse dia. Agradecemos a Deus por mais um dia que o Senhor fez, por isso nele nos regozijamos. Que o Senhor esteja abençoando aos irmãos que estão participando conosco. Sejam bem-vindos. Diácono Rui, a minha esposa, está assistindo, a Nalva, sejam bem-vindos. Ana Cláudia Vasconcelos, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe aos nossos amados e diletos irmãos. Agradecemos também a participação da Valéria. Muito obrigado, Joaci, Viviane. É um prazer tê-los conosco nesta noite, nesta oportunidade de mais uma live, para mais um aprendizado de um texto da Bíblia, mais uma orientação, mais uma reflexão em torno da palavra do Senhor. Nós vamos orar, irmãos, nesse momento. Antes de fazermos a leitura para a nossa reflexão, vamos falar com Deus. Senhor, louvamos o Teu nome, Te bendizemos, agradecidos por esse dia. Te agradecemos porque Tu nos deste o pão, Senhor, que hoje recebemos. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelo teto que nos abriga, a roupa que nos veste, ó Deus, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por todos esses benefícios. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Abençoa as famílias reunidas, aos irmãos que estão conectados conosco. Ó Deus, abençoa-os abundantemente nesta noite. Abençoa os nossos amigos e também os nossos familiares. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Dá-nos discernimento, orientação e iluminação do Teu Espírito, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a participação dos nossos irmãos, também da Leda, que está conosco. Muito obrigado, Leda, Vera. Prazer tê-los conosco nesta oportunidade, tê-las conosco, né? Obrigado por mais essa oportunidade que os irmãos nos dão de participarem desta live. Agradecemos a participação do Walter. Muito obrigado, Walter. Deus abençoe a sua vida. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor nesse momento para a nossa reflexão e vamos ler aqui o texto do capítulo 8 de Hebreus. Hebreus 8, nós vamos ler o versículo 6. Hebreus 8, 6. E diz assim: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Que o Senhor nos abençoe através deste texto que lemos, aplicando aos nossos corações. Irmãos, texto de Hebreus 8:6, o tema que nós vamos abordar é Jesus, o mediador da nova aliança, com base no texto que diz: quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Irmãos, nesta questão não há como comparar, não há nenhuma comparação que possa ser feita com a pessoa de Jesus enquanto mediador da nova aliança, mediador entre nós e o Senhor. O próprio Timóteo, lá na sua epístola, Paulo falando a Timóteo, né? Na primeira epístola de Timóteo 2, versículo 5, diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, nós temos aí
essa afirmação da carta de Paulo a Timóteo, e nós vamos ver aqui nesse texto que lemos algumas particularidades sobre Cristo Jesus como nosso mediador e como mediador da aliança. Então, quais são as características de Jesus como mediador da nova aliança? Nós que sabemos que no Antigo Testamento havia uma aliança que ainda pautada, envolvida nos sacrifícios que eram feitos pelos pecados do povo, mas que com a vinda de Jesus, com o cumprimento das Escrituras, que afirmava, que prometia que na plenitude dos tempos nós teríamos um mediador, nós teríamos uma nova aliança. Isso de fato aconteceu quando Jesus veio ao mundo, e ele é o mediador da nova aliança, o nosso mediador entre nós e Deus, de sorte que não há nenhum outro mediador entre nós e a pessoa de Deus. Esse é um dos absolutos que nós pregamos, que nós pautamos na vida cristã. Nisto nós não cremos em relativismo, nós não aceitamos o relativismo. As pessoas têm o direito até de querer escolher seus próprios caminhos, é um direito de cada cidadão, mas nós cremos naquilo que a Bíblia diz, e também é o nosso direito pessoal de crermos naquilo que entendemos é a verdade bíblica, é a verdade estabelecida pela Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Portanto, nós vamos ver aqui algumas características da pessoa de Jesus como mediador da nova aliança. A primeira característica, irmãos, é que Jesus é o mediador essencial da nova aliança. Observe que o texto, no capítulo 8 ainda, voltando um pouquinho lá atrás, ou aliás, lá no início, andando para trás, mas lá no início do texto, versículo 1 do capítulo 8, diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos um tal sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança, e como mediador, o texto de Hebreus 8:1 diz que ele é o mediador essencial. Então ele tanto é o mediador, entre nós e Deus, como ele é o novo e perfeito sumo sacerdote. De modo que Jesus é o mediador essencial da nova aliança. Uma segunda orientação nós temos já no versículo 2 do capítulo 8. E aqui nós vamos aprender, irmãos, que Jesus é o mediador verdadeiro da nova aliança. Se ele é o mediador essencial, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que não admite nenhum outro, ele é um mediador também verdadeiro, porque a palavra de Deus afirma isso. Porque há mediadores que são falsos mestres, são falsos mediadores, que têm surgido ao longo da história do cristianismo, ao longo da história da igreja. Mas aqui o texto está dizendo, e vai dizer, nós vamos ver o texto, Hebreus 8:2, que Jesus é o mediador verdadeiro da nova aliança. Olha o texto: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, esse mesmo Cristo que erigiu o verdadeiro santuário, o verdadeiro tabernáculo, ele é o nosso mediador, ele é, portanto, o mediador verdadeiro da nova
aliança. Portanto, não há como não crer naquilo que a Bíblia afirma, porque nós cremos que a palavra de Deus é a regra de fé e prática. Então, ele é o mediador verdadeiro. Isso chama a nossa atenção para o fato de nós estarmos alerta contra os falsos mediadores que vão surgir ao longo da história. Já aconteceu isso muitas vezes, isso continuará acontecendo ao longo da história. A terceira orientação é que Jesus é o mediador excelente da nova aliança. Agora, já no versículo 6, a primeira parte, diz assim: e agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Agora, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Então, Jesus é o mediador excelente da nova aliança. Ele é o mediador, esplendoroso, maravilhoso, excelente, que está acima de todos os outros mediadores dos homens. Nenhum se compara com Jesus Cristo, que é o mediador excelente. O próprio apóstolo Paulo, quando fala do amor, ele fala: passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Tá? Esse caminho sobremodo excelente é o próprio Jesus. Jesus é o caminho sobremodo excelente, porque ele é o mediador excelente da nova aliança. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Uma quarta característica de Jesus como mediador é que Jesus é o mediador superior da nova aliança. A segunda parte do versículo 6 vai dizer assim: quanto é ele também mediador de superior aliança, ou seja, está acima de todas as alianças dos homens, sejam elas comuns, institucionais ou religiosas. Ele é o mediador de superior aliança, ou seja, acima de Jesus não há nada mais. Abaixo existe, mas ele está no topo. Ele é o mediador de superior aliança. As demais alianças, naturalmente, são falsas, porque o próprio Timóteo, como nós lemos ainda há pouco, ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, há um só. Se há um só, todos os demais que surgiram ao longo da história e surgirão ao longo da história são falsos mediadores. Então, ele é o mediador superior. Há também agora uma outra orientação, uma quinta orientação no versículo 11 do capítulo 9, que mostra que Jesus é o mediador perfeito da nova aliança. Observe aí o capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, sacerdote de bens realizados mediante maior e mais perfeito tabernáculo. Jesus é o próprio tabernáculo, é aquele que habita em nós e nós habitamos no Senhor. Portanto, Jesus é o mediador perfeito da nova aliança. E só ele pode ser perfeito. Só ele é perfeito, porque é imaculado, sem pecado, totalmente perfeito, porque ele é Deus, ele é divino, ele é uma das pessoas da Trindade. Nós conhecemos e sabemos, que as pessoas da Trindade, elas são um único Deus, apesar de subsistir em três eternas distinções. Então, Jesus é o mediador
perfeito da nova aliança. Né? Uma sexta orientação desse texto mostra que Jesus é o mediador eterno da nova aliança. Agora no versículo 15 deste mesmo capítulo 9, olha o que diz o texto. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receba uma promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Recebam, então, a promessa da eterna herança. Então, aqui, Jesus é o mediador eterno, porque aqueles que foram chamados para uma aliança eterna, para fazerem parte de uma aliança eterna, porque os chamados têm uma promessa de vida eterna, que somente receberão aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e como Salvador de suas vidas. Portanto, Jesus é o mediador de eterna aliança. E, finalmente, nós temos uma outra questão, agora mostrada no capítulo 10, versículo 12, aí de Hebreus, que mostra que Jesus é o mediador único da nova aliança. Então, vejam quantas características de Jesus como mediador, e agora aparece a última delas, que mostra que Jesus é o mediador único da nova aliança, 10, 12. Vamos ver o que é que diz o texto. Ele diz assim: Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ou seja, fez aliança conosco mediante um único sacrifício. Então ele é o único mediador. Ele é o único Senhor, único Salvador, único mediador. Portanto, Jesus Cristo é o nosso mediador, né? Dentro de todas essas 7 características que aí vimos e que são fundamentais e não deixa margem de dúvida sobre aquilo que devemos crer acerca do nosso Salvador como mediador. Começando lá com Timóteo, né? Porquanto há um único mediador, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Né? E essas características que vimos aí na carta aos Hebreus. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos abraçar essas verdades, essas características e sempre nos lembrar que nós temos um mediador que é perfeito, é excelente, é essencial e que sempre está conosco, sempre nos abençoa, porque ele tem todas essas 7 características que vimos aí no texto. Nós vamos agora, irmãos, orar, vamos falar com Deus. Nós queremos agradecer as bênçãos gerais que recebemos durante mais esse dia que o Senhor nos dá. Nós agradecemos muito a Deus por mais um dia de vida. Nós estamos vivos, né? Agradecemos a Deus pelo ar que respiramos, o pão que recebemos, todas essas bênçãos. E agradecemos também pelo aniversário hoje, né, da Cristina Nogueira e do Paulo, que completam 28 anos de vida conjugal. Então, nós agradecemos muito a Deus pela vida deste casal, Cristina Nogueira e Paulo. Deus abençoe abundantemente a vida de vocês, viu? Cristina e Paulo, Deus os abençoe e lhes dê muitos e muitos anos de vida conjugal, né? De união, de compreensão, de diálogo, né? De caminharem juntos na orientação do Senhor e através da orientação do Senhor, abençoando também as filhas do casal, a Cristiane e a Amanda. Nós
Vamos hoje também, irmãos, com tristeza, orar pelos familiares, pelo consolo, né, dos familiares do reverendo Luiz Viana de Alcântara Filho, que o Senhor chamou à sua presença, que já está nos braços do Pai, já da vida eterna, das benesses, das delícias da vida eterna. Então, nós vamos orar pelos familiares, pela esposa, a Irene, pelas filhas Raquel e Ruth, e também pelos irmãos, que nós fomos todos moços juntos na igreja de Bangu, reverendo Lael, o reverendo Lutero, que está em Curitiba, a Lúcia e a Letícia, que são as duas outras irmãs, não é? Então, nós estaremos orando a Deus por essas vidas. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, nós te agradecemos pelo dia de hoje, nós te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor, e nós te agradecemos muito, Senhor, também pela vida da Cristina e do Paulo, que completam mais um ano de vida conjugal. Louvamos o teu nome, Senhor, por essas vidas e muito te agradecemos. Louvamos o teu nome também e te agradecemos pela vida das filhas, Cristiane e Amanda. Tem misericórdia, Senhor, dos teus servos, dando-lhes, ó Deus, muito de vida conjugal abençoada, Senhor. Abençoa, Senhor, os teus servos. Tem misericórdia dessas vidas. Nós muito te agradecemos, ó Deus, por este casal. Pedimos ainda, Senhor, que tu estejas abençoando a vida dos familiares, confortando os corações, consolando os corações dos familiares do reverendo Luiz Viana, que tu chamaste a tua presença, Senhor, no dia de hoje. Nós pedimos, ó Deus, que tu abençoes, dando paz, dando tranquilidade, dando compreensão, Senhor, nesse momento tão difícil, o mais difícil da vida humana. Pedimos, ó Deus, que tu confortes o coração da Irene, da Raquel, da Ruth, dos genros, dos netos, que tu estejas abençoando, Senhor, a vida do reverendo Lael, confortando o seu coração, abençoando a ele, abençoando, Senhor, a sua esposa, abençoando também ao reverendo Lutero, a sua esposa, confortando, Senhor, esse coração, abençoando e confortando o coração da Letícia e também da Lúcia, Senhor. Tem misericórdia dessas vidas, conforta, consola, Senhor, dê a tua paz a esses corações nesse momento tão difícil, Senhor, da vida humana, quando perdemos um familiar, perdemos entes queridos, perdemos amigos, perdemos irmãos. Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Ó Deus, trabalha nesses corações, abençoando-os, ó Deus, e dando, Senhor, a tua paz. Pedimos, ó Deus, que tu abençoes a nossa nação por conta desta pandemia, Senhor, desta pandemia, desta doença que acabou vitimando, Senhor, ao nosso irmão, reverendo Luiz, nosso colega de ministério. Abençoa nossa nação, Senhor. Tem misericórdia das pessoas já acometidas, das famílias enlutadas, Senhor. Abençoa as nossas autoridades, os profissionais de saúde, os pesquisadores, para que encontrem uma vacina brasileira, um tratamento que seja mais eficaz do que os que já existem. Tem misericórdia, Senhor, do nosso povo. Tu podes fazer parar, Senhor, essa pandemia, se o Senhor quiser. Ó Senhor, nós clamamos pela tua misericórdia sobre a nossa nação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós agradecemos a participação de todos. Sejam muito bem-vindos. Deus os abençoe abundantemente. E amanhã, se o Senhor permitir, às 9 horas, nós temos o nosso primeiro trabalho do dia
às 9 da manhã, o nosso primeiro culto, nossa primeira devocional e depois o culto à noite, né? Com uma programação mais extensa um pouquinho, tá? Não tanto, tá? Mas o nosso culto à noite, vespertino às 19h30, se o Senhor assim nos permitir. Então, que Deus abençoe aos irmãos, dando-lhes uma noite muito abençoada de sono, uma noite tranquila, uma noite de um sono reparador. Deus os abençoe abundantemente. Amém.